Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O primeiro secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei Complementar número 4, 2019, de autoria do Poder Executivo. Altera a jornada de trabalho semanal de empregos públicos e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 5, de 2019, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação de empregos junto ao quadro de empregos permanentes da Prefeitura. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer prévio referente às contas do exercício de 2016. Prefeito, senhor Odirley Reis. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo Tribunal de Contas 003857/989/16. Considerando o que consta do relatório e voto do relator, conforme notas taquigráficas, juntados os autos e a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 31 de julho de 2018, pelo voto da auditora substituta de conselheiro Silvia Monteiro, relatora do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, presidente em exercício, e do auditor substituto de conselheiro Sami Wurman, e da Câmara, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Conchas, exercício de 2016, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por esse tribunal, com recomendações à margem do parecer e por ofício, cabendo ainda à unidade de fiscalização competente, na próxima auditoria, certificar-se das providências a serem adotadas pela origem, fazendo constar no relatório. Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. José Mendes Neto. Publique-se, São Paulo, 8 de outubro de 2018. Antônio Roque Cittadini, presidente e redator. Requerimento número 1 de 2019, de autoria do vereador Paulo Nunes de Almeida. Requer que o Poder Executivo Municipal informe se há pretensão em convocar os concursados do PEB, Professor de Educação Básica 2, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Ciências para o ano de 2019. Em caso positivo, informar os nomes dos aprovados no concurso nas disciplinas de Língua Portuguesa e Ciências e o número de aulas livres e disponíveis para o ano em exercício. Requerimento número 2, de 2019, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda. Requer que o Poder Executivo Municipal informe a essa Casa de Leis quantos pontos de táxis existentes em nosso município, os nomes dos taxistas e onde se localizam.
Requerimento número 3 de 2019, de autoria do vereador Paulo Nunes de Almeida, requer que o Poder Executivo Municipal envie cópia da ata do pregão de 1 de 2019. Requer ainda autorização para que este vereador extraia cópia de todas as páginas do pregão de 01/2019. Requerimento número 4 de 2019, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer que o Poder Executivo Municipal envie cópia das medições da obra da estrada do bairro do Santo Antônio, bem como cópia dos empenhos. Requerimento número 5, 2019, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer que o Poder Executivo Municipal informações de quando se iniciará a construção da infraestrutura do Distrito Industrial, bem como informe se há projeto e o valor da obra. Moção número 1 de 2019, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski e subscrita pelos demais vereadores, moção de pesar à família da senhora Maria Adib Megides Chaguri. Moção número 2, 2019, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Moção de congratulação ao Dr. Eduardo Carvalho Pessoa, mentor de um brilhante trabalho na área da radiologia mamária, sendo reconhecido mundialmente, recebendo o título cum laude, com honra. Indicação número 1 de 2019, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de conceder auxílio transporte aos alunos do curso técnico integrado com o ensino médio. Indicação número 2 de 2019, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a limpeza do mato, a construção de uma galeria de captação de água e o cascalhamento da estrada do bairro São José. Indicação número 3, 2019, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, indica ao Poder Executivo Municipal limpeza e manutenção da galeria de captação de água pluviais localizada na rua Ângelo Valdrig. Indicação número 4, 2019, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda, indica ao Poder Executivo Municipal a colocação de placas indicativas nas saídas da nossa cidade, indicando os nomes das cidades vizinhas. Indicação número 5, de 2019, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda, indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de construir uma área de lazer no bairro Estância Cristal, com playground, academia ao ar livre, campo de futebol, etc. Indicação número 6, 2019, de autoria do vereador Sidney Leão de Souza, indica ao Poder Executivo Municipal a recuperação da rua Francisco Serrani. Indicação número 7, 2019, de autoria do vereador Sidney Leão de Souza, indica ao Poder Executivo Municipal a recuperação da rua João Pedro de Arruda. Indicação número 8, 2019, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, indica ao Poder Executivo Municipal que providencie com urgência a remoção e controle da população de pombos nas dependências do Hospital Municipal. Indicação 9 de 2019, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, indica ao Poder Executivo Municipal que providencie de maneira emergencial o fechamento com telas às entradas de ar dos jazigos coletivos do cemitério municipal. Indicação número 10 de 2019, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, indica ao Poder Executivo Municipal que seja construído um novo banheiro na praça do distrito de Jucuratiba. Antes de passarmos para a ordem do dia, gostaria de dar ciência à população da composição das comissões permanentes 2019.
2019-2020. Comissão Constituição, Justiça e Redação, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Presidente, vereadora Juliane Aparecida de Moraes Reis. Vice-presidente, vereador Márcio Merlim. Secretário, vereador Omar Miranda Silva. Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras, Serviços Públicos. Presidente, vereador Sidney Leão de Souza. Vice-presidente, vereador Valdir Moura de Arruda. O secretário está sem aquilo. Secretário Paulo Nunes. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, Meio Ambiente e Segurança Pública. Presidente, vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Vice-presidente, vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Secretário, vereador Márcio Merlim. Vamos passar para a tribuna agora. Convido para o uso da tribuna o vereador Paulo Nunes. Senhoras e senhores, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui, iniciando praticamente o ano legislativo de 2019, cada vez mais consciente de que nós, vereadores, somos peças importantíssimas nesse processo político envolvendo a nossa comunidade, a nossa cidade. Eu acho que o vereador, ele já diz o nome, vereador, é aquele que vê. Agora, não basta só um olhar visual, aquele que vê. Vê o quê? A princípio, na essência da função do vereador, seria um olhar diferente. Então ele vê as coisas essenciais que existem na comunidade para que ele possa tecer uma ação em cima deste olhar para que as coisas melhorem. Essa é a observação do vereador. Então o vereador, ele vai além do olhar, além do ver, mas ele passa, através do seu olhar, a agir de modo que a cidade, a população, possa ter uma vida melhor. Então o olhar, ele se divide em dois. Aquele que vê, faz de conta que vê, mas no fundo ele não contribui em nada. Para que este olhar, essas observações escondidas, mais camufladas, possam estar na consciência da comunidade e num processo de reconstrução. Então são pessoas que ocupam o cargo de vereador que fingem que vê. Eles veem, mas na verdade eles não vão além do olhar para mostrar caminhos, fazer. O vereador, sua concepção, ele que vê, ele que julga o que vê, muitas vezes esse agir não aparece na concepção do olhar do povo. O povo, ele vê um grupo de vereador que vê e que pouco realmente faz em benefício da sociedade. Eu, cada vez mais consciente de minha função, pelo menos nesse exercício, eu quero passar aqui e deixar algumas contribuições. Eu vou dar alguns exemplos de como a gente pode ajudar. E que, de certa forma, ele fica implícita dentro da sua ação. Antes de ser vereador, eu fiz não é bem uma denúncia, uma observação ao Ministério Público sobre algumas questões da cidade. Na época eu já tinha um olhar crítico das coisas. Eu fiz uma observação em relação aos cortes de árvores. Foram 150 IPs, a destruição lá das árvores da Praça da Caixa d'Água, da Praça de Juquiratiba, a destruição de árvores das ruas. Então foram árvores que foram sendo cortadas. E não havia ação, porque as árvores não falam. Hoje,
Evidentemente, depois dessa observação, desse olhar crítico, as coisas não cessaram de outra forma. Não houve mais corte de árvore. Houve uma reposição, mas não foi satisfatória. Porque nesse período que nós estamos sentindo agora, de um calor pesado, as cidades estão buscando as alternativas para amenizar o calor. A cidade de Tietê, por exemplo, está pintando as ruas de azul. Porque a cor azul, em vez de aquecer, aumentar a temperatura, ela diminui. Ela perde, se você fizer a medição, quase 6 graus. Os lugares onde são arborizados, as ruas, elas têm uma projeção de calor muito menor. Então, as reações virão. Né? Então, isso é um olhar crítico que teve influência, porque houve uma pausa no corte dessas árvores. E as pessoas estão percebendo isso hoje. Isso é uma visão. Tá? Outras formas de visualizar. Nós fizemos algumas críticas também, nessa mesma denúncia, de que muitas obras eram desnecessárias, porque já estavam prontas. Podiam ser feitas de uma outra forma, sem precisar destruir, desmanchar para fazer de novo. Inclusive a resposta do promotor, eu acatei, porque veio da justiça, que o prefeito, ele tem, por princípio, a sua ação liberada para fazer as coisas da cidade. Eu volto. Pode continuar, vereador Paulo. Então, nós fizemos críticas, na verdade, construtivas, porque muitas dessas obras, como a gente viu, não precisava ter desmanchado a estação do jeito que foi, não precisava ter desmanchado o ginásio do esporte do jeito que foi, não precisava ter desmanchado algumas ruas, algumas praças do jeito que foi. Então são críticas que foram feitas e que nós vimos resultado. Depois de um certo período, essas questões, elas deixaram de existir. Hoje está se respeitando as coisas públicas. Já não há mais esse princípio de destruição. Então esse é um ver que traz soluções construtivas. E que houve uma solução, ótimo. Todo mundo ganha. Por quê? Foram olhares críticos dentro disso. Mas também, o que nós percebemos, que muita coisa, a maior força que eu pude fazer nesses 2 últimos anos de vereador, eu deixei muito claro lá dentro da prefeitura. Eu irritei muito, talvez no bom sentido da palavra, eu ia lá, pedia documento, pedia informação, mandava esperar, dificuldade para conseguir muitos documentos. Mas uma coisa que eu levantei nessa cidade precisa ser reconstruída, seja por este prefeito ou por outros prefeitos. Deixo e provo isso com todas as linhas. Qualquer um de vocês, se forem prefeito, ouçam isto, porque eu tenho provas, eu tenho embasamento para isso. E parece que também as pessoas começaram a refletir. O esquema montado de terceirização na cidade de Conchas foi uma furada. Eu consigo provar que houve realmente vazamento de dinheiro público desperdiçado ali. Eu tenho todas essas provas na mão, documento, fiquei meses e meses olhando, analisando. Evidentemente, já falei isso, já há uma reflexão nesse sentido. Então, muitas terceirizações têm que ser continuadas. Todos vocês que vão ser candidatos a prefeito, pensem. Às vezes, você gerindo um sistema educacional, um sistema de saúde, você criando espaço de gerenciamento público, sai muito mais barato do que pagar terceiro. O exemplo disso é a administração do hospital pela Plural. A Plural está sendo condenada em 14 cidades. Deu um prejuízo enorme para a cidade de Conchas. Hoje ela está excluída de lá por uma determinação judicial.
Então não precisava. Era uma questão de buscar outros caminhos. É mais complicado, mas o sistema municipal, ele tem condições de fazer gerenciamentos bem feitos. Eu conheço algumas cidades que os prefeitos estão se revelando. Com pouca coisa eles fazem muito, porque eles empregam bem o dinheiro público. Essa questão da terceiração nós vamos continuar batendo, falando. Então são olhares diferentes. Por isso que cada vereador, olhando de uma forma, de um jeito, de outro, ele vai construir. Daí a importância de uma oposição, que não faça só oposição pela oposição, mas a oposição pela construção de uma cidade melhor, de um povo melhor. Então essa discussão de que o vereador faz, não faz, é muito relativo. Entendeu? Então eu coloco aqui para o vereador esta reflexão. Que o ano de 2019 ele seja um ano onde os vereadores possam, junto com o legislativo, construir realmente propostas salutares para que a gente possa melhorar a cidade. E a gente percebe de todas as manifestações, as explicitações dos órgãos que fazem análise sobre a cidade, elas demonstram realmente uma cidade decadente. Todos os índices estão para baixo. É preciso reerguer isso. É preciso colocar Conchas, como era antigamente, a referência da região. Esse é um desafio para nós, vereadores, para o Executivo e para os futuros políticos que virão na próxima gestão. Muito obrigado. Convido para o uso da tribuna o vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, começo falando nossa tribuna da indicação número 2 de 2019, que indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a limpeza do mato, a construção de uma galeria, captação de água e cascalhamento da estrada do bairro São José. Então eu fui chamado lá para alguns moradores lá, e eu fui visitar a estrada lá e realmente ela está abandonada. Inclusive, esse bueiro, essa captação de água aqui, foi prometido em 2015, em julho, para ser preciso, em julho de 2015, pelo diretor seu Orlando na época, e ainda é hoje, ainda ele é. E esse pessoal aí, ele doou terra para o município de Conchas, doou muita terra. E está esperando esse serviço lá. Então, fiz essa indicação, estou cobrando o senhor Orlando que vá lá e dê continuidade. É uma estrada que o cara tem caminhão, ele usa para tirar gado, tira leite, né, e está abandonado. Então, peço ao senhor Orlando que vá o mais rápido possível fazer esse serviço que foi prometido lá. A outra indicação indica ao Poder Executivo Municipal a limpeza e manutenção da galeria de captação de água pluviais localizada na rua Ângelo Valdrigue. Essa rua Ângelo Valdrigue agora foi recapeada, né? Mas ela andou muito tempo, vários vereadores aqui pediu. E o pessoal colocava entulho nos buracos lá. E esse entulho rodou e entrou o bueiro. E essa moradora já pediu, eu pedi. E até o senhor Orlando foi lá com o caminhão. Pipa, levou um pouco de água e soltou lá. E falou que estava tudo em ordem, não tinha. Mas 3 chuvas mais fortes que deu, as 3 chuvas entrou água na casa da mulher. Até eu tenho um vídeo, se o Fabiano pode passar, para vocês darem uma olhada na situação que fica a casa da mulher.
Olha, ela ligou para mim, era umas 10 horas, e eu estava em Tatuí. Aí eu cheguei às 11 e pouco na casa dela, e já tinha baixado a água, mas mesmo assim estava bastante água. E, inclusive ela tem uma outra casa, ela é viúva, ela alugava a casa para ter um rendimento e teve que tirar os inquilinos de lá, porque a outra casa também entra água, né? Então tá aí, o senhor Orlando tem que ir lá ver, abre o bueiro, ver que tá sujo o bueiro, não adianta ir com um caminhãozinho de água, ainda mais agora que arrumou o asfalto, arrumou as passagens de água, vai descer mais água lá ainda. A próxima chuva forte que der, vai encher de novo a casa da mulher. Porque agora, antes tinha os buracos para segurar ainda a água, agora não tem. Ele vai descer bonita a água lá e vai inundar a casa da mulher. Então também, o senhor Orlando, o diretor de obras, o engenheiro lá, vá lá e veja isso daí. Que, inclusive eu falei para ela, se não tomar providência, vai no Ministério Público e peça providência, que daí eu tenho certeza que vão tomar. E também queria falar a respeito aí, eu não sei o que está sendo construído, acho que o vereador dele sabe, na Coab 2, onde era a piscina lá, eu vi uma marcação lá, parece que vai ser o posto, né? Então, vai ser o posto em cima da piscina soterrada. Outro erro, desculpa de falar, gente, mas já foi feito um erro, está indo para o segundo erro. Aquilo ali eu vi, jogaram terra dentro da piscina, não tiraram nem o concreto, nem os azulejos, jogaram terra em cima. E vai construir um posto de saúde em cima. Não tem nem que falar para o engenheiro disso daí, né? Então, não começou a fazer ainda, analise, veja bem para não ter problema depois que nem está tendo na escola lá, né? E eu acho que por hoje é só. Queria deixar só esse daí, né? Que a prefeitura, a administração faça essas indicações, porque é pedido que a gente faz para a população. Não é para mim, não é para o vereador Júnior. Eu faço o que as pessoas pedem para a gente, que a gente é a voz do povo aqui, então estou sendo voz deles aqui dentro. Então, peço que faça o mais rápido possível. Senhor presidente, senhores vereadores. Convido a vice-presidente para ocupar meu lugar enquanto faço uso da tribuna livre. Vice-presidente Juliane. Com a palavra, o vereador Miguel Elias Chaguri. Senhora presidente, senhores vereadores, nesta primeira sessão de 2019, já vou iniciá-la fazendo uma prestação de contas a respeito de fiscalizações, minhas fiscalizações. Nesse último dia 28 saiu o despacho, decisão referente ao cumprimento de sentença da ex-prefeita Adriana, condenada por crime contra as finanças públicas no município de Conchas. A ex-prefeita terá que realizar a compra de equipamentos para viaturas policiais no município de Resende, no montante de 5 salários mínimos, bem como, após agendamento, receber orientações referentes ao cumprimento da pena restritiva de direitos. Serviços à comunidade pelo prazo de 1 ano e 2 meses. Então, senhores, aqui é o resultado de uma fiscalização minha que eu realizei em 2013,
após a minha entrada nessa Casa de Leis. A justiça, ela é lenta, mas ela é feita, uma hora ou outra, ela dá resultado. Mas o que chateia a gente é saber que o crime foi cometido aqui, o prejuízo ficou aqui, e quem vai receber o benefício vai ser o município de Resende. Então a justiça ela não é muito justa, não. Eu até entendo que a pessoa tem que cumprir a pena onde mora. Que nessa pena de serviços à comunidade, é lógico que ela vai ter que prestar lá. Mas ela bem poderia ter feito um pedido, se tivesse um pouquinho de consideração com Conchas, de passar essa multa para Conchas, para o asilo, para a PAI. Quanto que mais nós precisamos aqui do que o município de Resende, que é um município rico. Então faltou consideração. Mais uma vez. Então eu queria deixar registrado aqui que as pessoas que, entre aspas, idolatram a ex-prefeita, vejam bem. Ela poderia sim fazer um peticionamento lá e enviar essa multa para Conchas. Então, só estou deixando essa minha indignação com essa questão, mas a justiça está sendo feita. Não fico feliz por estar divulgando isso. Gostaria de estar falando aqui exatamente o contrário. Que não houve condenação, que eu estava errado. Mas eu estava certo. A justiça tarda, mas não falha. Se nós errarmos hoje aqui, pode demorar 10 anos, nós vamos pagar. Com certeza. Se o nosso prefeito aqui estiver errando, daqui 10 anos vai pagar. Com certeza. A justiça não está perdoando mais. Então essa é uma das condenações. Virão outras. Mas infelizmente a gente não vai ter muita vantagem com isso, né? Apenas nos livramos da política Adriana, mas não vamos ver resultado financeiro. Outra questão aqui que referente a minhas fiscalizações, referente ao asilo. Fui muito criticado por ter levantado essa questão. Criticado inclusive por vereadores dessa casa, que colocou na rede social que eu estava atacando o asilo. Eu não ataquei o asilo em nenhum momento. O que eu queria é justiça. Não se pode sumir com o dinheiro do asilo e ninguém fazer nada. Então o inquérito civil está correndo, está em andamento. Já está no site do TJ para quem quiser acessar. Então agora nós veremos o que realmente aconteceu, porque as investigações agora são oficiais. Mas fiquei chateado, porque vieram aqui representantes do asilo falar que não acharam, como é que eles falaram aquele dia aqui, para não falar, uma tipificação criminal. Eles não entenderam como crime o que aconteceu. Tão simples. Sabe o que é o crime? Peculato. O inquérito policial é em cima de peculato. Apropriação ou desvio de valores de que o funcionário tem posse justamente em razão do cargo, função que exerce, tendo como vítima o lar São Vicente de Paulo. Será que era tão difícil descobrir uma tipificação criminal? Eu achei muito estranho essa história, continuo achando. Achei estranho ninguém querer fazer nada. Achei estranho. E peço aos senhores vereadores que quando eu trouxer um problema desse tipo aqui, não tirem conclusões precipitadas. Eu não estou tirando conclusões precipitadas, eu estou baseado em documentos. Eu só apresentei documentos. Não apresentei testemunha. Que uma testemunha pode mentir. Não, é documental a minha denúncia. Então, eu espero que
Que eu até entendo que nós podemos até não ver o retorno desse dinheiro. Mas a justiça tem que ser feita, alguém tem que pagar. Porque se nada acontece, vai acontecer de novo. Não podemos concordar com a impunidade. Não podemos. Nós somos representantes do povo. Se nós concordarmos com a impunidade, que povo que nós estamos representando? Temos que analisar bem. Então a minha parte foi feita e vamos deixar a justiça apurar. Se chegar lá na frente e falar que ninguém tem culpa, mas acho muito difícil, né? Aí tudo bem, fazer o que? Eu venho aqui na tribuna e falo, eu estava errado. Pode ficar tranquilo que eu faço isso. Então essas é as minhas fiscalizações. Fiscalização é isso. Você tem que mostrar, fiscalizar e mostrar o resultado. Não adianta você falar que está fiscalizando, como o vereador que me antecedeu falou que tem provas de que as terceirizações deram prejuízo. Mas se tem provas, tem que denunciar. E tem que mostrar o resultado da denúncia. Você vai pegar as provas e engavetar na sua gaveta? Está errado. Eu estive analisando as terceirizações nossas, eu não vejo nenhum absurdo. As terceirizações dos monitores são 25 funcionários de Conchas. Por que é feita a terceirização? Porque nós caímos na lei, existe um limite de gastos com o funcionalismo, todos nós sabemos. Como que o prefeito vai abrir um concurso para contratar mais 25 pessoas? Isso só estou falando dos monitores. É necessário. Agora, se está dando prejuízo para o município, como foi dito, tem que denunciar. E tem que apresentar a denúncia e o que aconteceu com a denúncia. O vereador falou aqui que denunciou e o promotor arquivou. Se arquivou porque não tinha nada errado. A questão da construção da escola, que foi falado aqui, foi denunciado. Arquivou porque não tinha nada errado. Então vamos analisar bem, eu entendo que a oposição tem que fazer o trabalho dela, mas vamos tomar cuidado, vamos analisar bem, vamos mostrar resultado. Quando mostrar resultado, aí tem o meu apoio aqui. Como eu estou mostrando resultado. É assim que funciona. Como eu tenho mais um minuto, senhor presidente, gostaria de falar aqui que eu fiz 2 ofícios ao governador João Dória, um deles solicitando uma reunião para nós tratarmos sobre o pedágio. Ver se a gente consegue alguma coisa com esse novo governo. Quem sabe ele tem uma nova visão, alguma saída para a gente, né? Que o pessoal fala muito de emprego em Conchas. Podem falar o que for, o pedágio atrasou Conchas 20 anos. Podem falar que não é verdade, mas é verdade. O pedágio quebrou a cidade de Conchas. Então a gente tem que levar essa informação ao novo governador. Se possível, os 9 vereadores ir no gabinete dele, se ele marcar essa reunião, até agora ele não me respondeu. E vamos mostrar para ele, provar por A mais B que Conchas foi prejudicado. E também fiz um ofício solicitando informações de quando será implantado o projeto Hospital Essencial, que foi a promessa de campanha dele aqui em Conchas. A gente tem que saber como funciona esse hospital essencial, que nós não temos nem ideia do que é, e quando será implantado. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Retorna a palavra ao vereador Miguel Elias Chagures como presidente dessa sessão. Convido para o uso da tribuna o vereador Omar.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, ouvintes pela rádio, pela internet, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um ano, certo? Eu acho que é um ano que muito difícil, se a gente analisar a crise financeira no mundo, no Brasil, no estado de São Paulo. A gente tem que analisar também a crise financeira em Conchas. Eu sou um dos vereadores que sempre fui contra a terceirização. Eu acho que a terceirização, o custo, ele é maior. Eu vou dar o exemplo da questão dos monitores. Se você faz um certame, tá? Ele vale por 2 anos. Recolhe INSS, vai ser funcionário de Concha do mesmo jeito, e não paga-se para uma empresa de fora e não vai embora. Quanto se paga para um monitor hoje? Um salário mínimo. Quanto que se paga para a empresa o custo de um monitor? Algum vereador pode levantar e falar? Pode, então eu vou dar parte para o Paulo. Qual que é o custo? Posso explicar, Omar? Então, eu fiz um levantamento aqui em relação aos monitores. 2012, deixa eu achar aqui as investigações e as pesquisas. 2012, que era certame no governo Adriana, custou aproximadamente 260 mil os monitores. Aproximadamente. Depois, se quiser, eu dou os números exatos. Quando foi terceirizado, passou na ordem dos 520 mil. Tanto é que a primeira licitação foi de 581 mil e a empresa que ganhou fechou por 529 mil. Subiu o dobro. O monitor, ele ganha 941 mil em registro. Desconta dele o INSS e os descontos normais. No entanto, a empresa diz que recolheu, em relação aos monitores, 2.550 mil reais. É isso vezes 27 que vai dar os 529 mil. Então tem muita coisa para ver. É questão de levantar e investigar, não é só apoiar. E muitos desses monitores, vocês podem pegar o site, está lá, na própria página da internet. A maioria deles passou fazendo campanha nas 2 eleições. Desviaram do foco. Então veja bem, se é monitor, ele tem que ser exclusivamente para monitorar ônibus e agenciar algumas possibilidades de monitoria dentro do próprio educação que financiou isso. Tem mais provas, se vocês falarem que a gente não tem prova. Agora, nosso papel não é de justiça, colocar ninguém em risco. Nós não vamos prender ninguém, é nosso papel observar e falar. Quem tem que ter capacidade para discernir se serve ou não, é o executivo que está gastando. Agora, se nós vereadores acham que está tudo certo, apoia tudo o que eles fazem, isso estou dando exemplo do monitor. Os monitores teve um gasto em 4 anos, de 2014 para cá, mais de 2 milhões de reais. Eu tenho certeza que fosse certame não ficava metade. Agora, esses casos eu dou de mão beijada para o executivo. Até eu concordo com o que foi dito aqui. Certo era entrar para o promotor fazer essa avaliação na justiça. Mas a gente quer primeiro que conserte a casa. Não estou querendo perseguir ninguém. Eu estou tratando de gasto público. A Plural levou em Conchas, desde 2014, 8 milhões de reais. Vereador Paulo, não sai do assunto, senão nós vamos até amanhã aqui. Bom, o monitor, caso é monitor. É duro falar as verdades. Né? Se o Mer está dando a palavra, ele está concordando, ele é o dono da palavra. Vereador Paulo, a parte é 1 minuto, é eu que estou deixando o senhor falar. O senhor entenda que eu tenho que controlar a situação, né? Senão nós vamos ficar até amanhã aqui. Então tá certo, bom? senhor presidente. Eu deixo para falar outra hora que eu venho prestar conta disso. Uma parte, vereador Omar. A questão dos monitores, que é o assunto que o senhor levantou, como o vereador falou, me antecedeu,
2012 era menos. Mas nós dobramos o número de ônibus. Nós dobramos o transporte escolar. É por isso que aumentou, é lógico que aumentou. Agora, veja bem, se eu salvo engano, essa licitação, acho que foi R$ 1.700 por monitor. Vocês acham muito? Quer dizer, é R$ 1.700 por monitor. Como que é muito? Que mundo que nós estamos vivendo? O salário mínimo é quanto? Agora a empresa vai trabalhar de graça? Não tem lógica, né? A empresa vai pagar encargos trabalhistas e vai trabalhar de graça, cesta básica. Não é assim. Temos que ter consciência. E eu acabei de falar, se está errado, tem que denunciar. Eu não sei como não denunciaram até hoje. Há 2 anos vocês falam de monitor aqui. Seria isso, vereador Mar. A minha questão, senhores vereadores, eu estou colocando custo e benefício. Tá? A partir do momento que é uma empresa contratada, ficou bem claro pelo que o vereador Paulo falou ali, há o direcionamento de quem vai ser contratado. Não há a escolha. Se é um certame, você vai estar por capacidade. Além do custo, você vai estar por capacidade. E não porque você é o predileto. É isso que eu estou entendendo. Então, eu vou pedir essa análise, essa investigação. Então, eu gostaria de falar que, assim, na minha opinião, a terceirização, ela tira o dinheiro de conchas, joga-se para fora. Vamos dar um exemplo. O valor do passe para os moradores de Curitiba, R$ 4,40 para vir, R$ 4,40 para voltar, R$ 8,80. Uma pessoa vem trabalhar em Coxa e ganhar o salário mínimo. Vai gastar quanto no mês? Se vinha a mulher ou o marido? Se eles pagam aluguel? Então, o custo é muito alto. Eu acho que o prefeito tem que começar a rever. Aqui o circular é gratuito, eu acho que o passe trabalhador deve ser implantado pelo senhor prefeito, fica como indicação, e por essa Casa de Leis. E ter o apoio dos 9 vereadores. Certo? Eu acho que quem vem passear paga 4,40 e pronto, acabou. Mas quem vem trabalhar tem que ter um benefício. Tem que ter uma condições de trabalho. Agora, se nós não dermos condições para o cidadão trabalhar, para que servem os políticos de conchas? Enfeite? É vasinho de flor na Câmara ou vasinho de flor na Prefeitura? Não. Nós estamos aqui para dar condições e melhorar a vida das pessoas. E não aceitar um preço desse para um trabalhador que ganha um salário mínimo, que é a média salarial que se paga em conchas. Voltando aqui, gostaria de alertar... Tem uma parte nessa questão do ônibus, vereador? Dá uma paradinha. Sim. A sua reivindicação é mais do que justa, vereador Mar. Eu concordo com o senhor. Deveria a gente dar um jeito de melhorar essa situação do trabalhador dos bairros. Mas a gente não pode esquecer que esse governo dá ônibus gratuito, coisa que não tinha. Acho que quando teve foi no governo Paulo Nunes, lá atrás. E eu concordo com o senhor, mas eu acredito que nós temos que apresentar ao executivo da onde tirar esse dinheiro para pagar. Porque nós sabemos que é contadinho o orçamento da cidade. Nós temos consciência disso. O senhor tem consciência e eu tenho. Nós temos que apresentar ao executivo da onde tirar o dinheiro. Então, quando o senhor faz uma indicação dessa, tem que apresentar da onde vai sair o dinheiro. Com números que bata, que dá certo. Para colaborar com o executivo. Eu acho que a sua reivindicação é válida. Já pediram isso para mim quantas vezes. Só que eu não consigo fazer a fórmula que encaixe que o executivo consiga arcar com mais essa despesa. Mas, quem sabe, o vereador tem uma sugestão, passe para o executivo para nos ajudar. Não, eu acredito o seguinte, já que viaja trabalhador junto com o estudante, certo? Nada mais justo se dá... A Constituição diz, direito de todos é iguais. Por que uns têm gratuito e outros não? Então eu acho que se criou um orçamento para dar ônibus gratuito para uma determinada população, Concha é uma só. Não interessa se é Jucretiba, Santana, Bino, São João, Coab 4 ou Vila Zanin. O povo nosso é um só.
Então eu penso que quando criou o projeto, tinha que criar completo, não pela metade. Ninguém casa-se pela metade, leva a metade da mulher, a metade do marido no coisa. É o que está acontecendo hoje na prefeitura. Essa é a minha opinião. Mas respeito a posição do vereador. Gostaria também hoje eu vou trabalhar mais na questão de alerta. O pessoal das casinhas, da área de risco, aqueles que têm aquele papel assinado pela assistência social, que protocolaram na prefeitura, que não tiveram resposta, e que tinham direito, que foram retirados de lá, alguns recebem aluguel social, foi ficado 20 casas que não foi sorteadas, que era para esses moradores de risco. Procure o Ministério Público, é direito do senhor, cidadão. Certo? Vocês que estavam na área de risco, porque nós, vereadores da Câmara, não podemos fazer nada. Vocês procuraram a prefeitura, disse que não tiveram resposta. Procuraram a assistência social do município, deve estar debaixo da cadeira, porque a assistência social do município, o chefe você não acha nunca, para conversar sobre isso. Então, procure o Ministério Público. É função do Ministério Público apurar se tem direito ou não. Como diz o Miguel, é direito do cidadão, procure e tenha o apoio desse vereador. Outro, os professores que estão reclamando, que estão na lista de concurso e não estão sendo chamados, que estão aglomerando alunos, que estão com 40 alunos, 50 alunos, tanto na educação infantil, PEB 1, PEB 2, PEBIM e PEB 1, certo? E creche e monitor, que estão superlotando para não colocar muito funcionário ou para não correr a lista, certo? É função do Conselho Tutelar, do Ministério Público. Acione o pai, vá na escola, veja como está a situação do seu filho, veja se a classe está superlotada, se o professor não está conseguindo dar conta. Vá até o Conselho Tutelar, vá até o Ministério Público. Vamos pôr a casa em ordem, já que a gente fala e não faz, porque a educação em Concha, nessa nova administração da senhora Sandra Neves, para mim virou uma bagunça. Tá? Porque o que ela faz, ela se acha Deus e ela não é. Ela que põe o pé no chão. Porque senão a semana que vem nós vamos abrir uma SEI. Porque a brincadeira aqui acabou. Certo? Ela está passando até por cima da ordem do prefeito, pelo que eu estou vendo. Ela manda pessoas que se machucam na frente do trabalho embora. A mulher grávida embora. Põe na frente do trabalho quem ela quer. Escolhe quem ela quer lá dentro. E o critério, e a lei que nós aprovamos aqui? Está seguindo? Eu mandei o pessoal procurar justiça. Mandei abrir boletim de ocorrência. Foi aberto o boletim de ocorrência. 3 boletins de ocorrência. Agora vai ser aberto inquérito em cima da secretária. Por quê? Ela está brincando. Isso é direcionamento de emprego. Uma parte, vereador. Pare para mim. E a parte, vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Omar, você tocou num assunto aí. Eu vi hoje nas redes sociais, né, muita reclamação de sala fechada, que não tinha vaga. E eu já alertei aqui, foi feita escola, né, e mais escola para fazer. E está fechando sala. Coronel parece que fechou 3 salas. Né? Não dá para entender. Não dá para entender o que está acontecendo. Então, eu acho, porque eu já não gosto muito da rede social, se é certo ou errado, eu não sei. Mas tem que abrir uma SEI. E eu assino com o senhor. Para investigar, ver se é verdade ou não é. Por que foi fechado sala, se fechou, por que foi fechado, né? Eu acho que tem que investigar a fundo isso daí. Porque está virando uma bagunça. É só reclamação. Eu já falei aqui. Não adianta reclamar. Faz boletim de ocorrência. Traga para nós. Aí ainda tem uma prova. Aí reclama do hospital. Aí você vai lá. Não, correu tudo bem. E daí? O que não pode fazer? Na hora sentiu lesado, abra um BO. E traga aqui para qualquer um vereador. Todos os vereadores têm a obrigação de investigar. Todos. Não é só a oposição, não. Mas pode abrir a SEI e eu assino com o senhor. Porque tem que parar essa bagunça que está na educação. Senhor presidente, senhores vereadores. Eu acho que, vereador, a educação... Permita uma parte. Só para me concluir... Para não perder o raciocínio do vereador Júnior. Eu hoje, vereador Omar, eu fui atrás dessas informações, porque eu também vi a rede social, como o vereador Júnior viu.
também não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, e eu recebi as explicações. Só que ela é meio complexa, e eu não vou saber passar para vocês. O meu intelecto não dá para mim fazer isso. Talvez os vereadores, professores, se tivessem a informação, saberiam. Então vamos fazer um requerimento e vou convocar vereador a Sandra. Omar, deixa eu terminar. Então, qual foi a ideia que eu tive? Convocar a secretária para vir aqui dar uma explicação para os vereadores na próxima sessão. Na próxima... Desde que os vereadores não saiam do assunto, para não virar a baderna. O assunto é esse, vamos discutir esse assunto com a secretária. Se os senhores concordarem, a gente vai fazer isso. Ela pode até vir, mas que desde que todo vereador tenha direito de fazer a pergunta e responder. Porque se for para vir que nem o prefeito veio falar aqui, virar as costas e sair, né, ficar com cara de trouxa aqui, não. Vereador Júnior, quando a gente convoca e convida, os vereadores vão poder falar. O prefeito ele veio aqui, virou as costas e foi embora, Miguel. É diferente, vereador Júnior. Não é diferente, não. É a mesma coisa. Vereador Júnior, ele veio fazer uso da tribuna. É diferente. Eu estou convidando o secretário. Aí a gente tem que fazer perguntas, lógico. Tá bom? Eu gostei da ideia de convocar, sabe por quê? Porque daí todo vereador pode fazer perguntas e nós vamos fazer 4 perguntas para ela. Por que tanto contrato na educação? Certo? Por que pago por professor por PRA, sendo que tem na lista? Por que a terceirização de mais 7 linhas de ônibus? O que vai ser desses motoristas, para onde eles vão, se eles vão ser pagos para a educação? E por que é o fechamento de várias salas de aulas? E por que os monitores estão trabalhando sozinhos com mais de 25 crianças, sendo que não é isso que está na lei do Fundeb? São 5 questões. Todo mundo concorda? Vamos pôr aí, acabando a sessão, o requerimento e convocar ela. Vereador Omar, o vereador Rodrigo quer uma parte. Sim, uma parte. Senhor presidente, nobres colegas, não sei se vocês vão achar a minha sugestão válida, mas como é um assunto um pouco complexo, demanda tempo, são várias salas, seria de repente interessante, presidente, uma reunião interna com os 9 vereadores, com a secretária, porque dá tempo de sentar, de conversar, de analisar, porque aí tem dados, ali ela vai estar longe, a aproximação creio que é importante, traz os dados. Não sei se vocês vão concordar, hein, vereador Omar, mas é uma sugestão. Fica algo até mais dialogável, na minha opinião. Eu respeito o vereador Rodrigo, mas eu discordo do vereador Rodrigo, porque a prestação de contas que a senhora secretária tem que dar, não é só para os vereadores, ela tem que dar para a população, para os pais e alunos, para o pessoal que está na lista, porque são 5 questões básicas, ela pode vir preparada. 5 questões básicas. Por que o contrato, por que as demissões, por que o fechamento da sala de aula, por que não correu a lista e por que não tem o concurso. Só. Ela respondeu isso, ela deixou claro para nós. Vereador Omar, então vamos fazer o seguinte para facilitar. Formula-se as perguntas e ela já vem aqui preparada para as respostas. Pronto. 5. Vocês concordam, vereadores? Eu vou convidá-la, não vou convocá-la. Vou fazer um convite a ela para vir aqui e responder essas 5 questões. Sim. O senhor convida, se ela não vir, porque daí a gente não sai, não fica aquele tumulto de um pergunta, outro pergunta. Já as perguntas estão aqui. Os vereadores podem formular as perguntas e a gente faz na hora para ela aí. Sorteia um vereador na hora, ou qualquer um para fazer. Tá bom? Vamos deixar nessa situação, porque eu obtive essas respostas hoje, mas sinceramente eu não consigo passar isso para vocês, sinceramente, entendeu? As respostas me convenceram, mas eu sou suspeito de falar, né? Vocês sabem disso, então seria para todos os 9 vereadores. Então vamos pensar nisso essa semana, já formular essas perguntas para ela vir aqui já com as respostas. Omar, uma parte, presidente. Omar. Sim, uma parte, vereador Paulo. Eu acho que a ideia de formular as questões são importantes para delinear uma rota da discussão, mas não pode fechar, porque daquelas perguntas vão debater, vão discutir outras questões extremamente importantes. O que eu acho que a gente podia combinar, os próprios vereadores abrir mão da tribuna, para que dê tempo para que ela possa fazer essa discussão e
explicar uma série de coisas que estão ocorrendo dentro dessas questões que você levantou. Sim. Vereador Omar, só para encerrar o assunto, eu até entendi o que o vereador Paulo quis dizer, mas a gente também não pode tornar um negócio cansativo, senão vai ficar 1 hora debatendo aqui. Não adianta, a gente formula as perguntas, é lógico que dependendo da resposta dela, lógico que vai poder fazer uma repergunta em cima da pergunta. Normal, sem alterar o assunto. Para agilizar a coisa, né? Vamos fazer isso aí. Eu acredito que o Executivo não tem nada a esconder. A Sandra Neves, eu acho que não tem problema nenhum de vir aqui. Ela tem o dom da palavra, tenho certeza. Então, vamos fazer isso daí. Eu concordo em formular as perguntas, que pelo menos ela vem preparada. A gente inclui a questão da cozinha piloto, a falta de funcionário, questão de alimentação, algumas questões básicas. Eu vou deixar como orientação também o seguinte: senhora secretária de Assistência Social, mais uma vez eu vou falar, a cidade está cheia de andante e de itinerante. Dá passe para Botucatu, Botucatu dá passe e volta para Concha. Dá passe para Laranjal, Laranjal dá o passe e volta para Concha. Gente, vamos tirar a bunda da cadeira, desculpa a expressão. Vou retirar o senhor prefeito. Omar, eu acho melhor o senhor controlar suas palavras. O senhor está falando de uma secretária. Tá, estou retirando a palavra. Por favor. Certo. Vamos trabalhar, senhora secretária. Peço perdão pela palavra que eu falei, senhor presidente. Já fui advertido pelo senhor. Peço perdão, porque a gente se irrita da gente passar numa praça Tiradentes, da gente passar na rua São Paulo, da gente chegar no mercado e ter tanto andante, certo? Pessoas de fora passando fome e pedindo, e a gente vê o serviço social de Concha paralisado. Certo? É isso. Tinha mais coisa para falar, mas não vai. Mais uma vez, vereador Omar, vamos convidar a secretária para vir aqui falar também. O senhor está falando? Aí o senhor fala, o que o senhor está falando na cara dela. Mas eu falo na cara dela. Entendeu? O que eu quero é trabalho. Controle as suas palavras, porque a quebra de decoro existe. O senhor já quebrou decoro aqui hoje. A gente não vai tocar adiante, porque já sabe que não adianta. Não, a gente quando quebra decoro, então, senhor presidente, está no regimento que a gente pode Omar, se retratar. Eu me retratei. Omar, eu estou falando, por favor, quando o presidente fala, vou só lembrar o senhor deu 30 dias de suspensão para o vereador Emerson porque ele falou um palavrão aí. Mais fraco do que esse que o senhor falou. O senhor não se esqueça disso. O senhor era presidente. Sim, só que eu me retratei, então, senhor presidente, e é o direito do vereador. Vereador Omar, o vereador Emerson se retratou também, não adiantou. Você deu 30 dias de suspensão para ele. Por favor, eu não esqueço das coisas. Tá bom? Tá, senhor. Pode encerrar. Tá. Só para me encerrar, senhor presidente, eu me retratei da palavra que eu falei. Porque no ato da emoção a gente fala coisa que não deve, certo? Eu já me retratei a maneira que eu tratei. Eu só quero que ela trabalhe. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Só vou deixar claro aqui para os vereadores controlarem as palavras na tribuna. Eu acho que nós aqui estamos representando o povo. Vai ficar falando palavrão aqui, vai ficar falando... O que é isso? A retratação não resolve. Já está gravado aqui. Se ela entrar com um pedido de cassação do senhor, o que eu faço? Olha que situação que a gente fica. Não estou dando a palavra para o senhor. Eu estou advertindo todos os vereadores para essa situação. Imagine se ela entrar com um pedido de cassação aqui do vereador Omar. O que nós vamos fazer? Olha que situação que a gente fica. Vamos torcer para não acontecer. Porque se entrar, eu vou ter que votar a favor. Né? Vamos controlar a situação, por favor, pessoal. Passamos para a ordem do dia. Discussão e votação. Requerimento 1/2018, de autoria do vereador Paulo Nunes de Almeida. Requer que o Poder Executivo Municipal informe se há pretensão em convocar os concursados do PEB 2 nas disciplinas de Língua Portuguesa e Ciências para o ano de 2019. Em caso positivo, informar os nomes dos aprovados no concurso nas disciplinas de Língua Portuguesa e Ciências e o número de aulas livres e disponíveis para o ano em exercício. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 1/2019, aprovado por unanimidade. Está errado aqui, ó.
Requerimento 2, 2019, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda. Requer que o Poder Executivo Municipal informe a esta Casa de Leis quantos pontos de táxi existem em nosso município, e os nomes dos taxistas e onde se localizam. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 2, 2019, aprovado por unanimidade. Requerimento 3, 2019, de autoria do vereador Paulo Nunes de Almeida. Paulo Nunes de Almeida, requer que o Poder Executivo Municipal envie cópia da ata do pregão 1, 2019, requer ainda autorização para este vereador extrair cópia de todas as páginas do pregão 1, 2019. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 3, 2019, aprovado por unanimidade. Requerimento 4, 2019, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Requer que o Poder Executivo Municipal envie cópia das medições da obra da estrada de Jucuratiba, bem como cópia dos empenhos. Em discussão. Vereador Omar. Senhor presidente, é a estrada bairro Santo Antônio. Tá? Eu já fiz ofício para o senhor prefeito, já tenho o laudo dessa estrada. Tá? O laudo é bem ao contrário da execução da obra e a gente está aguardando uma posição da prefeitura. A função do vereador é fiscalizar, a função do vereador é, antes da gente denunciar, como o senhor falou, a gente tem que ter documento na mão e tem que ter ciência. Só que nós não estamos tendo esse documento. Então isso complica a vida do vereador, daí o vereador denuncia, manda para o Ministério Público, ou abre uma ação, daí o vereador cai errado. Eu concordo, vereador, que você tem que primeiro pesquisar antes de fazer qualquer denúncia. Eu não entendi, entendi agora aqui que é a estrada aqui está marcada de Jucuratiba, mas é o Santo Antônio. Agora não sei se essas medições não é o Estado que faz, porque era uma obra do Estado, mas vamos aguardar a resposta do requerimento. Ainda em discussão, quem licitou, senhor presidente, foi o município. A obra pode ser paga pelo Estado. Quem abriu a licitação foi o município, então o município é responsável. Então, vereador, vamos ver. Mais alguém em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 4, 2019, aprovado por unanimidade. Requerimento 5, 2019, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Requer que o Poder Executivo Municipal informações de quando se iniciará a construção da infraestrutura do Distrito Industrial, bem como informe se há projeto e o valor da obra. Em discussão. Vereador Omar. Senhor presidente, senhor vereador, eu estou fazendo esse requerimento para o senhor prefeito porque eu acho que o Distrito Industrial, de todas as obras que o senhor prefeito fez, o mais importante foi ele comprar o terreno. Agora, tem um monte, inúmeras obras que ele foi votado no orçamento aqui, que para nós não é tão importante como gerar emprego na cidade de Conchas, certo? A gente, como vereador, está disposto a buscar recursos, a gente quer saber qual é o custo, queremos saber o que ele tem, o que ele não tem, e quando que nós vamos iniciar. Porque, como o senhor mesmo falou na tribuna, nós estamos 20 anos atrasados. O pedágio, todo mundo sabe que o pedágio não vai sair, que é uma concessão de 30 anos. A única saída que nós teríamos é unir Conchas e Pereiras e pavimentar por dentro. Eu acho que o dinheiro que os dois municípios se unir e deixar colocar como prioridade seria uma saída. Mas a melhor saída para a Concha é investir no Distrito Industrial. Essa é a minha opinião. Mais alguém em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 5, 2019, aprovado por unanimidade. Moção de pesar 1, 2019, a família da senhora Maria Adiba Mejide Chaguri, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski e subscrita pelos demais vereadores. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de pesar 1, 2019, aprovada por unanimidade. Moção de congratulação 2, 2019, ao Dr. Eduardo Carvalho Pessoa, mentor de um brilhante trabalho na área de radiologia mamária, sendo reconhecido mundialmente e recebendo o título cum laude, com honra, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Em discussão. Vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, tive conhecimento desse
prêmio, né, desse título que o Dr. Eduardo, juntamente com sua equipe, recebeu nos Estados Unidos, né? Então foi uma pessoa, né, da equipe que foi lá apresentar, e poucos trabalhos tiveram essa premiação, e é um deles, esse do Dr. Eduardo, de radiologia mamária, né, com esse prêmio, desse título com honra, ou seja, um trabalho que criou um grande impacto nessa área da radiologia mamária, onde com certeza foram pesquisas brilhantes e de muita produtividade nessa área, onde foi reconhecido mundialmente. Então, a partir do momento que eu tomei esse conhecimento, né, nas redes sociais, eu já fiz essa moção, já logo nesse início de legislatura, porque nós precisamos realmente congratular com pessoas desse nível, né? Então, uma pessoa aqui do nosso município, um médico, que todos nós reconhecemos e sabemos da sua importância a nível municipal, estadual e agora até reconhecido no exterior. Então eu quero aqui parabenizá-lo, Dr. Eduardo, mandar também esses cumprimentos à sua equipe e estarei entregando essa moção em mãos para o senhor. Parabéns, né, muito sucesso na sua carreira. Mais alguém em discussão? Vereadora Juliane. Queria parabenizar o vereador Rodrigo pela congratulação ao Dr. Eduardo e também elogiar um pouco esse grande mestre na área da radiologia mamária, também em todos os trabalhos dele, na parte médica, e dizer que a gente fica feliz em saber, ainda mais que esse título é mundial, porque ele é um filho de Conchas, né? Então, orgulho para a gente também saber que ele é um médico criado aqui, todos conhecem ele, acredito que a cidade inteira, e saber que ele tem cada vez mais mostrado o seu trabalho, seu brilhante trabalho por onde ele passa. E principalmente também saber que não é só pela profissão, mas também pelo amor que ele tem pelo que ele faz. Uma prova disso, todos os anos, sem ganhar por voluntário, né, da nossa cidade, ele sempre está aqui, ele faz alguma palestra sobre o câncer de mama, ele está sempre preocupado, ele mostra, ele está diariamente postando na rede social a importância de se fazer o exame, todo o exame da parte ginecológica também, e isso é uma prova de que ele merece todo esse reconhecimento. Então, meus parabéns ao Dr. Eduardo e, mais uma vez, ao vereador Rodrigo, por mostrar isso para a gente hoje. Não havendo mais ninguém em discussão, passamos para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Moção de congratulação 2/2019 aprovada por unanimidade. Passamos à explicação pessoal dos senhores vereadores. Explicação pessoal do vereador Dille. Dispensa. Gostaria de falar em explicação pessoal aqui. Eu fiz algumas indicações essa noite. Uma delas é referente ao fechamento com telas dos jazigos do cemitério municipal. Eu estive no velório da minha tia Adiba, que até agradeço ao vereador Rodrigo pela moção. E no momento do enterro, que lá é um jazigo de várias gavetas, tinha água dentro do jazigo. E eu escutei a conversa e quem estava fazendo o enterro que foi retirada a água e verteu água de novo. E isso está acontecendo nos outros jazigos também. Então essa água, com a entrada de ar, o mosquito da dengue ele entra lá dentro e vai botar lá dentro. E não tem como eliminar a água, então é mais fácil colocar uma tela. Foi essa a ideia que eu tive, então eu fiz essa indicação para o executivo. E também questão dos escorpiões. O funcionário da prefeitura estava fazendo o fechamento do túmulo dentro do jazigo e foi picado por um escorpião na hora ali. Então, nosso cemitério está infestado de escorpiões.
Então, se fechar as entradas e saídas, eles não vão ter como se reproduzirem, né? Eu acredito nisso também, que a gente elimina. Pode-se jogar um veneno lá dentro e lacrar. Eu acredito que dá para fazer isso aí. Então foi essa a indicação que eu fiz, essa ideia que eu tive. Que tem vários jazigos lá que são coletivos e que tem essas entradas de ar. Tem aquelas molduras de bronze lá, que ela é tudo furada. Então, fechar aquilo ali. Pelo menos até passar essa fase nossa aí. E também fiz uma indicação a respeito dos pombos do hospital. Realmente está complicado, está aumentando o número de pombos lá. E é difícil o problema, porque a gente não quer matar os bichinhos, né? Mas está complicado. Daqui a pouco vai ficar feia a coisa. Eu vi lá que deram início lá no fechamento daqueles buracos lá, mas eu acredito que isso não vai resolver. Os pombos não vão deixar de estar lá. Então, que o executivo faça algum controle, ou com algum repelente, ou com algum meio eletrônico, para retirar esses pombos de lá. Acho que foi o vereador Rodrigo que fez uma vez a questão da quadra, se eu não me engano, que foram lá tapar os buracos lá e ficou, mas é difícil de eliminar. Também fiz um ofício para o prefeito referente à rua 4 de dezembro. A novela já está bem grande, a empresa não veio arrumar ainda, eu recebi a notícia que eles vêm essa semana. Há uns 20 dias atrás eu conversei com o dono da empresa, que deu certo de eu encontrar com ele. Ele falou que estavam procurando um meio lá de eliminar aquela água, porque vai fazer o serviço, vai afundar de novo, porque ali tem uma vertente ali. Então eles estão tentando achar um meio de fazer essa drenagem lá. Mas vai ser feito o serviço, sim. A população pode ficar tranquila. Pelo menos foi essa a informação que me foi passada. Também gostaria de falar aqui a questão de empregos da nossa cidade. É complicado isso daí. A gente assumiu um mandato e não é fácil. A gente está tentando. Não é só a questão pedágio. Conchas perdeu o bonde da história. O momento de se criar o distrito industrial passou. Hoje é muito difícil criar o distrito industrial. Não é fácil. O prefeito está tentando isso desde 2013. Não é fácil, existe a CETESB, existe um monte de coisa que impede que seja rápido. Antigamente não tinha isso. Quando o Cesário Lange criou o distrito industrial dela, nós devíamos ter criado aqui. Então nós perdemos o momento histórico de se fazer isso. E nós tivemos azar. Fechou o frigorífico. Foi muito azar. Céu Azul. Quantos empregos a Céu Azul tinha aqui em Conchas? Olha quanto caiu. Demos azar. YD, quantos empregos foi diminuído? Então, não é uma coisa tão simples, não é? A administração tem a sua parcela de culpa? Tem, lógico, não vou tirar. Mas nós estamos fazendo o possível. O distrito industrial, ele depende do que hoje? De empresas interessadas. As empresas interessadas que nós tínhamos cadastrado lá, evaporaram. E nós já fizemos a lei aqui de incentivo. Já está pronta, nós aprovamos aqui. Coisa que os mandatos passados não fizeram. Então, é difícil de resolver. Não vai ser... Mesmo que nós consigamos resolver a questão do pedágio, não vai ser do dia para a noite. Infelizmente, o momento da história foi perdido lá atrás. Eu nem político era, mas foi perdido. E outra coisa também. Os políticos ficaram... com o sonho do Porto, que era um sonho que seria excelente para Conchas, mas infelizmente também demos azar. Seria isso por hoje. Explicação pessoal, Márcio Merlim. Dispensa. Explicação pessoal, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, fiz uma indicação essa noite. Fui procurado por um pai de um aluno, onde vários alunos do município de Conchas estão cursando um ensino
técnico integrado com o médio, né, o ensino técnico agrícola. E eles saem fora do município de Conchas. E no momento nós não temos a condição, não tem uma legislação para ajudá-los com auxílio transporte. A legislação votada aqui nessa casa é para ensino universitário, que não tem a faculdade no município. Então eu fiz essa indicação pedindo ao Poder Executivo para ele estudar a possibilidade de conceder esse auxílio, né? Criar um projeto de lei, enviar aqui para nós, né? E aí nós estudarmos juntamente com a comissão de orçamento e tudo mais e aprovar esse projeto. Claro, nós sabemos que não vai ter como um auxílio de 100%, não são muitos alunos, né? Se não estou enganado, são 13 alunos, né? Então, mais uma porcentagem, algo aí que auxilia, algo que beneficia essas famílias, desses jovens. Então, essa indicação para estudar essa possibilidade, eu fiz essa noite. Quero também parabenizar o presidente em relação aos pombos do hospital, porque há muita reclamação realmente, então precisa ali de uma atitude. Não sabemos a atitude mais certa e mais eficaz, mas aí tem especialistas nessas áreas que vão poder com certeza controlar os pombos ali, porque infelizmente ali é bem comum, né? Ou vai pensar no animal, no pombo ou no ser humano. Então não tem como, tem que pensar no ser humano, atrai doenças e tudo mais. Então é necessário urgente, como o presidente bem disse, esse controle desses pombos ali, né? Ali é grave, né? Então atrai doenças e tudo mais. Assim como nós fizemos o pedido nas escolas e foi sendo feito, foi sendo dificultado, né? Foi fechado os vãos e já foi melhorando, né? Então ali no hospital é urgente várias medidas para controlar essa população de pombo. Agora, quanto a emprego de Conchas, eu creio que a nossa visão precisa ser assim, na minha opinião, né? Nós precisamos criar um projeto, não para Conchas daqui 2 anos, não para a véspera de eleição, mas é um projeto a longo prazo, onde vai sair um prefeito, vai sair o outro, ou seja, é um projeto onde cidades aí criam planos diretores, né? Distrito industrial não vai ser, obviamente, em 2 anos que vai sair o distrito, que vai trazer empresas, mas creio que uma boa vontade, uma união, né? De diversas forças, né? Do nosso município, políticas, administrativas, empresariais. Esse é o caminho, né? Não pensando realmente em bandeira, em eleição, mas iniciar esse distrito, iniciar esse projeto para o nosso município. É um projeto a longo prazo, nós sabemos disso, mas é necessário iniciar. E é algo importantíssimo para o nosso município. É por isso que nós aqui da oposição sempre falamos nesse sentido, e também nós sabemos que vocês, né, da situação aqui não é um contra o outro, nesse sentido é bem comum. Tenho certeza que vocês também estão juntos nessa bandeira de emprego, sabendo do pedágio, sabendo das dificuldades, mas nós precisamos aí pensar juntos, né, para o futuro. Serei isso, senhor presidente e nobres colegas. Explicação pessoal do vereador Paulo Nunes. Bom, primeiramente quero ajustar alguns dados aqui que no momento a gente não tinha, mas que eu levantei aqui. No primeiro ano de governo do atual prefeito, ele gastou com os monitores, por meio de certame, 239.611. 2015, que foi terceirizado, foi para 564.981, praticamente dobrou. Em 2016, 532.171. Depois, no ano de 2017, 477 mil. Então, os monitores foram variando de 27 até 20 monitores, chegou.
E de 2018, 650 mil. E o atual pregão para contratar os monitores desse ano é 757 mil. Significa o quê? Cada monitor vai custar para a prefeitura R$ 2.550. E o monitor ganha um salário mínimo. Então, veja, mais de 100% com despesas terceirizadas. Isso está aqui. Se quiserem olhar no Pronim, quiserem olhar, é só olhar lá. Não vamos falar que eu estou inventando, está aqui. Tá. Agora, então veja que isso é um caminho. O caminho terceirizado só esvaziou. Você gasta dinheiro com empresas que não trazem nada. Monitor gasta 2,5 milhões. Monitor melhora a qualidade do ensino? Tem que ter. Mas tem que ter um custo melhor para investir em história, geografia, no conhecimento, na formação. Se gerenciamento do transporte for mais barato, como as outras cidades fazem, tem que entrar por ali. E vem falar para mim que Conchas tem azar. Conchas está defadado ao acaso, que a cidade está atrasada. Meu Deus do céu, isso significa o quê? Jogar as competências fora. Uma cidade cresce com competência, com planejamento, com dinheiro bem aplicado. É isso que faz uma cidade crescer. Enquanto não se criar uma consciência do investimento a médio prazo, a longo prazo, nós não vamos sair do buraco nunca. Se botar um pedágio aí, tem incompetência. Se as empresas fracassaram, tem incompetência. Porque se tivesse estímulos às empresas, nós poderíamos ter uma outra história. Então, gente, falar que Conchas está fadado ao acaso, ao infortúnio, que não há mais expectativa e esperança, é deixar do jeito que está para as pessoas ficar ludibriando a população com investimentos, entre aspas, porque a gente não sabe para onde vai. Ora, gente, nós temos que dar uma resposta assim de qualidade para a população. É isso que ela espera. Qual é o plano orçamentário para daqui 15 anos em relação ao emprego, à indústria, isso que traz divisas para a cidade? Existe uma área portuária lá, precisando de resposta. De um distrito industrial que foi criado lá e que foi se esvaziando, é preciso reativar. É preciso reativar as pequenas empresas que estão na cidade, que estão se esvaziando. Então há muita coisa para se fazer, desde que o dinheiro público seja bem utilizado. O que desgasta, o que leva uma cidade, um estado e um país à falência, a inoperância, é a corrupção. Porque o dinheiro é desviado. De cada 100 dólares que entram no município, levantamento da Unesco, 75% são desviados, 25% chega até a população. Nós temos na educação um orçamento de 25 milhões. 25 milhões. E que resultado isso qualifica os nossos alunos? Nós temos resposta para isso? A saúde são 15 milhões no orçamento. A Câmara, 2,5 milhões. O que traz isso em benefício? Nós temos que criar um fato gerador para criar esses fatos lá fora. Aí justifica o orçamento da Câmara. Eu concordo sem ficar muita discussão, panelinha, tapar buraco, lombadinha. Isso não vai levar a cidade a crescer. Que propósito nós temos para desenvolver a cidade? O Mar tem razão quando ele fala, é preciso mudar a política de gestão, criando visões diferentes. Por isso que Cesário Lange cresceu. Por isso que Laranjal cresceu. E a maioria das cidades enterradas em sua ignorância, em sua inoperância, é por falta de competência dos políticos que entraram lá. Agora vem falar para mim que é fruto do acaso, do azar. É muita coisa. Ou a gente acorda, ou Conchas vai ficar na mesma condição. A população também é responsável, porque tem que escolher certo as pessoas para fazer a sua gestão. Explicação pessoal, a vereadora Juliane. Dispensa. Explicação pessoal, vereador Sidney Leão.
senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de falar sobre duas indicações que eu fiz nessa noite, conversando com os moradores da rua Francisco Serrano. Eles me passaram que a rua ela apresenta bastante buracos. Então, nessa indicação que eu fiz essa noite, então eu peço ao Poder Executivo, né, que dê uma olhada nessa rua. Ela não está completamente deteriorada, mas em certos pontos, né, há necessidade de uma operação de recuperação dessa rua. E também conversei com os moradores da rua João Pedro de Arruda, que é essa rua que desce do antigo laticínio e ela desemboca lá embaixo também na Francisco Serrano. Então são duas ruas, né, que eu estive conversando ali com os moradores e eles me pediram que fizesse essa indicação nessa sessão. Também eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que foi dito por alguns colegas, sobre o que, se me permite, o vereador Rodrigo, ele falou uma coisa muito interessante, que seria a questão da união dos vereadores em busca de soluções para o nosso município, né? Ideias interessantes. O vereador Miguel também, não querendo me apropriar das ideias, né, do que vocês falaram, mas a gente fica ouvindo e procura extrair coisas boas que foram faladas, né? O vereador Miguel também falou da possibilidade do governador Dória estar nos recebendo lá, já mandou ofício. Então, lógico que todos os vereadores presentes que estão aqui, que fazem parte da Câmara Municipal hoje, com certeza, se houver essa brecha para a gente ir até o Palácio lá dos Bandeirantes, nós iremos com certeza, né, porque é um problema que aflige uma boa parte da nossa população, né? Também o vereador Omar disse que é um contrato, é muito difícil de ser mudado, mas enfim, se houver, né, a chance de nós chegarmos até lá, nós iremos, e com certeza nós vamos tentar trazer algum benefício nesse sentido para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Seria isso, senhores vereadores, senhor presidente. Convido para a explicação pessoal o vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria falar, eu recebi assim, muita reclamação lá da Estância Cristal, do Jardim Paraíso, Chácara Vitória, né, temos lá o loteamento do Tony Manente, que é a rua Guarantã aqui, tem várias coisas que irregular, né? Sei que não foi essa administração que liberou esse loteamento, né? Entendo isso, mas também sei que é a obrigação desta administração cuidar, e já está feito, né? Quando o prefeito Odirley assumiu, já tinha, então ele vai ter que arcar com isso daí. Infelizmente, tem que fazer manutenção, tem que fazer, e está sendo deixado de lado esses bairros. Porque se fala muito, é irregular, e daí? Mas já tem casa, mora gente, não mora animal, mora gente, pessoas. Eles têm os mesmos direitos que nós temos. Então, eu acho que está na hora de parar com essa conversinha e pôr a mão na massa. Tem que dar solução. A turma da Guarantã, a turma da Estância Cristal, vai lá, arruma, faz limpeza. O vereador dele pediu hoje um pregão, ela leva, faz lá. Que eles têm todos os direitos também. Outra coisa, foi falado aí, negócio de dinheiro. Então, como o vereador Paulo falou, acabando-se com essa terceirização só dos monitores aí, já arrumou dinheiro para dar o passe para a turma de Jucratiba.
Agora não sei que dá até eles aposentarem a turma lá, o dinheiro que vai sobrar. Porque é uma solução. Queria uma solução? Está aí, prefeito, uma solução. Faça um certame, contrate e o dinheiro que sobrar se passa para os trabalhadores de Juquiratiba lá como passe. É uma solução que eu deixo aqui para o prefeito. E para terminar, a respeito de convocação da secretária aqui, da Educação, eu até concordo. Mas eu não concordo de já ir formulada a resposta para ela. Ela tem que vir aqui se explicar. Não adianta ela falar isso, ela vem estudando, vai falar bonitinho aqui. Isso é a minha opinião. Eu não concordo. Para mim, seria muito mais importante, determinada situação que está, uma SEI. Porque daí vem com documento, vem com prova, para a gente ver o que está realmente acontecendo. Mas tudo bem. Mas eu sou contra passar as questões para ela já estudando. Ela tem que vir aqui e faz pergunta na hora. E se ela responder bem e convencer nós, vereador, ótimo. Não convencer, vai numa outra oportunidade, ela vem de novo. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Explicação pessoal, vereador Omar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor vereador, eu vou voltar na questão do que foi colocado aqui. Eu, na tribuna, utilizei uma palavra indevida, seria o artigo 355 do decoro parlamentar, o que cabe uma censura colocada ou pelo presidente ou pela mesa. Ninguém pode ser punido duas vezes. O senhor presidente, eu já fui punido. Não cabe à senhora secretária da Educação, da Assistência, entrar com cassação ou quebra de decoro desse vereador. Primeiro, que eu me retratei. Segundo, que eu estou na tribuna. Tá? Já existe, eu já fui cassado por isso e já voltei pela justiça. Segundo, que o senhor já me chamou a minha atenção. Então vou ser penalizado pela segunda vez. Então eu não vou aceitar mais ameaças, senhor presidente. Porque se for para começar nessa questão de ameaças... Fabiano, corta o microfone do vereador Omar um pouquinho. Calma, deixa eu concluir. Corta o microfone do vereador Omar. Vereador Omar, eu não ameacei. Eu falei que se entrar um pedido de cassação aqui, eu tenho que receber o pedido. O senhor não pode impedir o cidadão de entrar com o pedido. O senhor errou, falhou. O senhor, como presidente, já fez isso com o vereador Hermes. Se o senhor quiser, eu coloco o filme aqui. O senhor quer que eu coloque? O que o senhor está falando não é real. Certo? O mesmo regimento que o senhor está usando hoje, o senhor usou lá em 2010, 2011, contra o vereador Emerson. Então, por favor, não misture. O senhor se retratou, o senhor tem que se retratar com ela. Peça desculpas a ela, não ao plenário. Ao plenário o senhor já pediu desculpas aqui. Peça a ela. O senhor tem que pedir desculpas a ela. O senhor ofendeu a ela. Além, é claro, que a toda a população que escutou. Então, não misture as coisas. Eu não o ameacei. Eu não sou de ameaça. Eu falei a realidade. O senhor errou, assumiu o erro, assumiu. Agora, nada impede de acontecer. Eu não estou falando que vai acontecer. Não estou falando. Mas nada impede. Então, por favor, controle-se. Eu acredito que é bom acontecer isso para ver se para. Porque tem que ter um mínimo de trava na língua. Pode continuar. Se falar besteira, eu vou cortar o microfone de novo. Senhor presidente, eu estou na explicação pessoal. O senhor tem todo o direito de me censurar. Eu só coloquei a minha posição e eu me retratei à senhora secretária, que eu errei. E admito que falei um palavrão e errei. E o senhor me advertiu como manda o regimento. É simplesmente isso. Agora, o que eu não posso ficar é refém de porque eu errei, que eu não posso tomar mais nenhuma atitude, senhor vereador. Eu não vou poder participar de uma ceia, eu não vou poder criticar a Secretaria de Assistência Social. Vereador Omar, vou cortar o senhor mais uma vez. Alguém falou que o senhor não pode participar de nada? Não. Alguém falou? Então não misture os assuntos, por favor. Senão eu vou cortar o microfone, o senhor não fala mais. Senhor presidente, entenda o que eu estou falando. Continue, mas não fale o que não é real. Senhor presidente, entenda o que eu estou falando. Nenhum vereador, nenhum parlamentar pode ficar refém de um erro ou de um ato
Assim, eu acho que na hora que eu falei, eu já demiti o meu erro. E já me retratei na tribuna. Então eu acho que é o seguinte, agora, eu vou continuar falando que a Secretaria da Assistência Social não funciona, certo? Que está faltando atendimento aos idosos, que está faltando atendimento à criança e adolescente, que está faltando atendimento ao itinerante, certo? Que é a secretaria mais omissa que tem do município de Conchas, certo? Que falta tudo, foi tirado tudo do povo pobre, não existe desenvolvimento pessoal, certo? Existe sim lá erros, como o senhor falou, que agora eu vou começar a investigar, certo? Como o programa Apoio mais uma vez eu vou adverti-lo, o senhor está fazendo graves acusações sem provas. O senhor está fazendo graves acusações contra uma secretária. Eu vou adverti-lo mais uma vez. Traga as provas aqui do que o senhor está falando. Não, eu estou falando para o senhor que eu estou falando que tem erros no meu entendimento. O senhor está acusando. Não, agora já falou no seu entendimento. Tem erros sim no programa Pro Emprego no meu entendimento. O que o senhor está fazendo aqui há 2 anos que não vê esses erros, vereador Omar? Eu recebi essa denúncia, eu não falei na tribuna que foi aberto. O senhor tem mais 2 minutos, por favor. Eu não acabei de falar na tribuna que foi aberto 3 boletins de ocorrência no Pro Emprego. O Pro Emprego não é um programa social. Não é um programa que tem que ser passado por uma triagem. É isso que eu acabei de falar. Então, já está sendo investigado. As pessoas que foram feridas dentro do programa já abriram o boletim de ocorrência. Elas já estão tomando as devidas providências. Certo? Agora vai ter o apoio desse vereador. É isso que eu estou falando. Outra, quero deixar aqui uma indicação, o número 10 ao senhor prefeito municipal, que ele destruiu a praça de Jucratiba, construiu uma praça nova e nós ficamos sem um banheiro. O distrito é grande, tem vários bairros, muitas pessoas da zona rural vêm para pegar o ônibus, chega de manhã, o comércio ainda está fechado e não tem aonde usar. Certo? Tem que ficar batendo de porta em porta. E é de conhecimento do senhor presidente. Então eu acho que há uma necessidade de um banheiro no distrito de Jucratiba. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Como eu fui citado aqui pelo vereador na questão do banheiro, eu não vou perder meu tempo de procurar, mas se procurar nas tribunas do vereador Omar Miranda, no mandato da ex-prefeita, quantas vezes eu ouvi ele falando aqui para demolir o banheiro? Quantas vezes? Não foi uma nem duas, porque não se dava manutenção. Então, agora mudou. Mas, tudo bem, vereador Omar, vamos em frente. Eu declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 11/2/2019, às 20 horas. De paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, Conchas, São